Às vezes o que a gente quer é apenas um joguinho mais curto e casual, sem inimigos, só para você focar na história e no seu mundo. É aí que entra o jogo Everdeep Aurora, o primeiro jogo da Nautilus Games e que lhe apresenta Shell, uma pequena gatinha em busca de sua mãe que desapareceu nas profundezas de seu mundo. Cabe a você ajudá-la com uma pequena broca e ir perfurando o mundo encontrando vários personagens únicos na sua jornada que leva mais ou menos 5 horas para terminar. O review completo você acompanha no canal do Geek Intensifies. Bom, eu sei que nem todo mundo gosta de jogos narrativos, né? Sem aquele combate rápido, os famosos Walking Simulators. E muita gente reclama desse tipo de jogo na internet. Eu sempre gostei, sempre achei que é um jogo válido e, para mim, pelo menos, é um tipo de jogo que eu gosto de jogar entre aqueles jogos mais longos, né? Aqueles jogos grandes de 50 horas. Normalmente eu curto jogar entre eles um joguinho mais casual, né? Que é considerado esses que é um jogo sem combate, sem inimigos, sem muita dor de cabeça. É um joguinho que você pode mais aproveitar a história e o clima que o jogo te oferece. O jogo tem uma pixel art bem única, chamativa. O uso de cores no jogo é algo que lembra um pouco os portáteis da Nintendo, né? Como o Game Boy. O jogo não tem inimigos, tem pouquíssimas partes de plataforma e a grande maioria está lá para você pegar um collectible aqui e ali, como um chapéu ou uma arte. O gameplay do jogo normalmente consiste em você ir cavando, né? Cavando o cenário, encontra algum lugar, alguma mansão, alguma caverna, acha um personagem, esse personagem vai pedir algum item para você encontrar e você vai indo cavando pelo cenário até que você encontra ou um baú ou uma caverna que vai estar com esse item, né? O personagem vai entregando esses itens e avançando na história. A Shell tá tentando encontrar, né, a mãe dela que desapareceu e como o mundo, o planetinha dela tá sendo atacado por chuva de meteoros, você tá tendo que cavar mais profundo porque as pessoas estão se refugiando no subsolo desse mundo. É um jogo focado mesmo na narrativa, né, na história. Os personagens são muito carismáticos, são muito bonitinhos, né, a pixel art deles, e conforme você vai afundando, né, entrando cada vez mais no fundo do mundo, você vai tentando entender por que diabos aconteceu tudo aquilo, por que tá tendo a chuva de meteoros e por que a sua mãe está lá embaixo. O jogo é um pouquinho difícil de explorar e aqui dá por causa de uma mecânica que eu acho que não combinou muito bem com o jogo. Toda vez que você salva no acampamento, né, você tem acampamentos que você pode ir salvando, é o único save do jogo, o jogo não tem save automático, então você precisa achar esse acampamento, ir lá, clicar para dormir e aí o jogo salva. Só que quando ele salva, ele reseta o mapa. Os lugares importantes, eles sempre continuam no mesmo lugar, então você tem um fast travel que te leva para uma mansão, para um castelo, para os lugares mais importantes do mapa. Mas o restante, as pedras comem de novo, né? Entra todas as pedras no lugar e você tem que começar a cavar novamente para encontrar eles. Isso faz com que a exploração fique um pouco cansativa, porque toda hora você tá tendo que cavar para subir ou cavar para descer para conseguir chegar nos lugares. Eu confesso que em algumas partes eu fiquei um pouco confuso, porque eu não sabia se eu tinha entrado naquela caverna ou não. Como toda hora o cenário muda, você fica meio confuso. Será que eu já fui aqui? Será que eu não fui? Será que eu já peguei o baú daqui? Não, o jogo não tem uma forma de mostrar para você se você já pegou o item ou não pegou o item, e isso faz com que a exploração fique, sim, um pouco confusa. Outro pequeno problema que eu tive no jogo é o seu menu. Deus, que menu confuso. O jogo quis separar os itens por bolsas, né, bolsinhas assim que você tem no menu, provavelmente por causa de uma limitação de espaço. O jogo não quis fazer, sei lá, você apertava o pause e abria um menu mais bonitinho, mais completinho. Então você tem uma bolsa para os itens da broca, uma bolsa para os chapéus, uma bolsa para as chaves, uma bolsa para as artes. Ir entre eles, né, clicar neles, abrir cada um para descobrir que item. Você pegou um item, você não sabe exatamente onde o item foi parar. Então você tem que ficar abrindo bolsa por bolsa, procurando para tentar achar aonde tá o item, daí você lê a descrição do item. Ah, tá, esse aqui é a chave que eu preciso entregar para tal personagem. O jogo, ele faz um péssimo serviço em te explicar o que tem que fazer exatamente, né? O jogo, ele tem um vidente, assim, né? Tem um burrinho num bar que você pode ir lá falar com ele e ele te dá algumas pistas. Eu tive que usar
várias vezes esse burrinho simplesmente porque eu não sabia se eu já tinha o item, se eu não tinha, se eu tinha que pegar o item, se eu não tinha, e isso me deixou um pouco confuso durante o jogo. O jogo tem múltiplos finais, né? E mesmo fazendo tudo, ele leva umas 5 horas para terminar. Ele não é um jogo longo e eu vou falar que eu considero isso algo bom, algo positivo. Porque ele não tem mecânicas novas para te apresentar, né? Ele não tem ameaças novas, o cenário não vai começar do nada a desmoronar, ou vai ter algum elemento que te faça mal, como, essa pedra é ácida, ou essa pedra tá pegando fogo e por isso você não pode cavar ela. Então, ele não apresenta recursos novos para fazer o jogo ficar interessante, né? Então, se ele fosse muito longo, ele ficaria cansativo porque ele ia ficar repetitivo. Então, ele sabe que ele é um joguinho menor, né? Mais simples, mais curtinho, e quando você começa meio que empapuçar das ideias porque não tem mecânicas novas, o jogo se encerra. Bom, o sistema de notas aqui do canal é recomendo, não recomendo e só recomendo em promoção. No caso desse jogo, eu recomendo, ele está com preço legal, ele está com preço de R$50 na Steam. E é um jogo fácil para você que gosta desse tipo de jogo. Eu sei que é um jogo de nicho, né? Não é um jogo assim que todo mundo gosta, porque o cara normalmente com um joguinho mais de plataforma, mais ação. Ele é um joguinho casual, ele é um joguinho mais simples, mais que você foca na história, na belíssima pixel art. A trilha sonora dele também é bem relaxante, bem legal de se ouvir. E é aquele tipo de joguinho muito bonitinho, mas que também não tenta entregar nada muito complexo, uma história muito maluca, nada disso. É um joguinho agradável, gostosinho de jogar, tem uma ótima duração e eu recomendo se você gosta daqueles joguinhos que não tem combate, né? Que seria considerado hoje os casual games. E se chegou até aqui, muito obrigado pela sua presença, valeu por ter assistido esse vidinho, críticas e sugestões sempre aberto nos comentários. Até a próxima, Ragnos out.